Vamos falar sobre a crise na Venezuela e direto de Caracas. A gente vai falar com a Mauri Chamorro, ele que é consultor e analista internacional. Olá, Chamorro, bom dia. Tudo bem? Bom dia, é um prazer te escutar e um abraço ao meu Brasil. Que maravilha, Chamorro. Agora vamos falar dessa triste crise que a Venezuela está passando neste momento. E já de cara eu te pergunto uma informação que chegou aqui já no Brasil, mas a gente não sabe porque tem tanta informação contra informação e a informação nesse momento até uma arma também, né? Existe a notícia de que a casa do opositor, né, o Leopoldo Lopes, teria sido invadida e roubada, né? E testemunhas identificaram como agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, ligado aí ao governo de Maduro. Confirma essa notícia ou não, Chamorro? Bom, há imagens, e aí Lilian Tintori, esposa do Leopoldo Lopes, ela volta à casa deles e dentro da casa ela recebe alguns meios de comunicação, a televisão espanhola, também o EFE, né, que é a agência espanhola também internacional de notícias, e ela mostra como a casa tá absolutamente bagunçada, né? Realmente, segundo a entrevista dela, entraram na casa, roubaram pertences da família e testemunhas, vizinhos dizem que foi o serviço de inteligência da Venezuela. Eu acho, muito difícil que, eu imagino, invadir a polícia, o serviço de inteligência, invadir, não tem imagem da invasão, né? Vamos lembrar que eles moram num bairro como se fosse o Morumbi, em São Paulo, numa mansão que fica no bairro, um dos bairros mais caros, muito perto do lugar onde foi a tentativa de golpe, né? Onde eles gravaram aquele vídeo em cima de uma ponte, que eles chamam intercambiador de Altamira, que é uma espécie de uma marginal Tietê, vamos dizer assim. Então, eu acho normalmente quando a polícia parava ou entrava na casa com mandato de busca, ou o que fosse, sempre os vizinhos filmavam, e a casa é uma mansão que você deixa sem segurança, porque eu acho meio estranha a história. Não pode, realmente as imagens são de que a casa está toda bagunçada, porém há uma denúncia dela de que a casa que foi a polícia, né, ou o serviço de inteligência da bolivariana aqui da Venezuela que invadiu e que roubou. Bom, vamos ver. Claro que essa disputa pelo relato, pela percepção do que acontece, sempre os opositores acabam tendo, de alguma forma, o apoio da imprensa internacional e se instala muito mais o relato deles do que os fatos que acontecem ao redor e em favor do governo bolivariano, né? Por exemplo, ontem havia uma marcha gigantesca, mais de 100 mil pessoas, junto ao presidente Nicolás Maduro, com uma demonstração de apoio, uma marcha que durou quase 10 horas, muito grande, isso em Caracas e também em diversas cidades da Venezuela, e ao mesmo tempo houve confronto na praça de Altamira, na cidade de Chacal, que é onde reside Leopoldo Lopes, que é uma cidade como se fosse Santo André e São Paulo, né, que fazem fronteira, da grande São Paulo, vamos dizer, da grande Caracas, porém lá chama Chacal, e é nesse lugar onde sempre ocorrem as manifestações violentas e que de alguma forma acabam confrontando a polícia, que faz um cerco para aquela manifestação não sair daquele local. Então as fotos, obviamente a violência, coquetel molotov e tal, mas em nenhum momento se mostrou a gigantesca marcha de apoio ao presidente Nicolás Maduro. Na verdade, não há possibilidade de haver um golpe de Estado se você não tem um amplo apoio de certos setores da população e se as Forças Armadas não apoiam, não fazem um golpe. E é o que acontece, né? A maioria da população venezuelana, apesar das dificuldades econômicas, apesar da hiperinflação, apesar do desabastecimento, apesar de todo o problema que tem no país, apoia o presidente Nicolás Maduro. E sabe por quê? Porque é uma questão de entendimento do que está acontecendo no país. E as Forças Armadas, absolutamente alinhadas ao seu comandante em chefe, como eles mesmo dizem, e obviamente os meios de comunicação, quando transmitem o que está acontecendo no país, eles distorcionam muito a realidade e também acabam confundindo a população de maneira geral, a sociedade, porque o mundo inteiro fala, mas como pode ser que um presidente
não caia assim com um golpe de Estado, que na verdade nunca chegou nem perto de ter um golpe de Estado aqui no dia 30, né? Certo. Chamorro, você tocou numa questão que eu já ia te perguntar sobre a crise econômica. E como a gente vê sempre as imagens, né, da mídia tradicional aqui, de pessoas, inclusive, teve uma cena de um venezuelano tentando achar no lixão, aqui já no Brasil, na fronteira, tentando achar comida. Quer dizer, existem essas imagens que chocam, né, enfim, da situação de muitos venezuelanos que vêm, que atravessam para o Brasil. E eu queria que você explicasse um pouco, você que está aí, analista, de que forma que se dá essa crise, qual o tamanho dessa crise e por que essa crise aí na Venezuela. Olha, vamos tentar dividir rapidamente. Eu faria uma análise a partir de 3 pontos de vista diferentes. Um é a partir do ponto de vista comunicacional e outro a partir do ponto de vista econômico. Comunicacionalmente, o que eu posso te falar é que eu acabo de voltar da Europa. Eu tive alguns meses na Europa a trabalho, estive em 8 países diferentes. E eu vi na França, eu tenho fotos disso, inclusive eu publiquei isso nas minhas redes sociais, na França, na Bélgica, gente procurando comida no lixo. Isso acontece no mundo inteiro, isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos. Eu tive também o ano passado em Nova York, eu vi a mesma cena. Então, quando se mostra, de fala, olha, as pessoas procurando comida no lixo, as pessoas pobres, isso aconteceu a vida inteira na Venezuela, isso não é de hoje, isso também não é exclusividade da Venezuela. Isso acontece em todos os países do mundo onde existem pessoas que, inclusive, moram em condição de rua, né? Então, obviamente, isso somado ao fato de que se denuncia uma grave crise econômica, obviamente, se exagera o que está acontecendo no país. Porém, há uma crise econômica no país? Claro que há uma crise econômica, há uma hiperinflação. Vamos lembrar do Brasil dos anos 80, né, que a gente ia comprar um litro de leite, custava um cruzeiro, na manhã, no meio da tarde, custava 1,80, né? Isso acontece aqui na Venezuela. Há uma hiperinflação, há um problema que já melhorou sensivelmente, mas antes, durante o ano 2016, foi muito grave, que era um problema de desabastecimento. Lembrando que a Venezuela importa absolutamente tudo que ela consome, inclusive até o leite. A Venezuela importa leite do mundo inteiro. O Brasil exportava muita comida para a Venezuela, porque a Venezuela é um país que vive da exportação de petróleo. Tem tanto dinheiro na Venezuela, que da exportação petroleira, lembrando que a Venezuela tem a mais grande reserva de petróleo do mundo, que para eles é mais barato importar a produção, importar a comida, o remédio, que produzir no país, entendeu? E com a queda do preço do barril do petróleo, e aí você tem que somar agora o bloqueio econômico da Venezuela, e é isso que é importante explicar, porque agora, neste momento, no país, você tem comida, você vai no supermercado, você compra comida. Você vai nos restaurantes, você tem comida, mas eu estou te falando, se você quer comer sushi, se você quer comer pizza, hambúrguer, cachorro-quente na rua, você quer ir num restaurante comer churrasco, o que você quiser comer na Venezuela, você encontra. O problema é o acesso, é o custo, muitas vezes, dessa comida. Se você vai num restaurante, classe média, média alta, está cheio o restaurante, você tem que esperar na porta. O problema é que para a população mais pobre, ficou muito caro a compra desse alimento. Por quê? Porque há um processo de hiperinflação pelo impacto econômico gerado, primeiro, pela queda do barril de petróleo, que se estabilizou já faz quase um ano, porém a Venezuela vem do bloqueio econômico, que acontece da seguinte maneira: a Venezuela exporta petróleo. Então eu vendo para algum país na Europa, eu vendo para a África, eu vendo para os Estados Unidos, eu vendo para qualquer lugar. Os Estados Unidos, eles bloquearam, eles proibiram, através de um decreto emitido pelo Banco Central estadunidense, que proíbe que qualquer instituição financeira que tenha sede nos Estados Unidos faça qualquer tipo de transação financeira com o Estado, com uma pessoa ou com alguma empresa venezuelana. Se ela fizer essa transação financeira, ela terá os seus bens bloqueados, o seu capital financeiro também bloqueado nos Estados Unidos. Então, os bancos do mundo inteiro não fazem mais transação com a Venezuela. Então, a Venezuela exporta o petróleo, continua atendendo seus contratos,
porém o dinheiro, os bilhões de dólares que eles deveriam receber quase que semanalmente, não entram ao país. Por quê? Porque tem esse bloqueio. E agora, o que os Estados Unidos estão fazendo? Já que a Venezuela encontrou uma saída, então ela começa a trabalhar através de terceiros, de bancos chineses, bancos russos, na Turquia, para poder fazer essa transação financeira. Quer dizer o seguinte, eu recebo $1 bilhão, então não me paga $1 bilhão, paga para um banco na Turquia, porque a Turquia faz negócio com a gente, e esse banco na Turquia, através desse intermediário, eu vou comprar comida para chegar na Venezuela. Então, o que os Estados Unidos agora estão fazendo? Eles têm um monitoramento de todos os barcos que atracam nos portos venezuelanos e eles estão proibidos de chegar na Europa, esses barcos, ou chegarem depois dos Estados Unidos. Então, as companhias de transporte naval já não querem trazer mais produtos para a Venezuela porque terão proibidos os seus barcos de atracarem nos portos dos Estados Unidos e da Europa, entendeu? Entendi. Então a situação é muito complicada. Como fugir a isso? Então, obviamente, começa um processo de desabastecimento, porque aí falta comida, mas não falta... o que eu posso te dizer? Não, se você levantasse o cerco econômico à Venezuela, se os bancos não proibissem as transações, e se, por exemplo, você não fizesse esse bloqueio marítimo à Venezuela, não haveria a crise que tem. Exato. Que há, entendeu? Não haveria. O problema, ele acontece, ele é muito recente. Esse problema na Venezuela é a partir do ano 2015, 2016, por essa questão. Primeiro, pela queda do barril do petróleo, do preço do barril do petróleo, e segundo, pelo bloqueio econômico. Então, há um problema de desabastecimento, melhorou. Antes era muito pior. Agora, qual que é o problema? O problema é que é muito caro. Para muitas pessoas, não tem uma inflação descontrolada no país, porque, obviamente, se há escassez de produto e a demanda continuar, a questão de mercado, né? A questão econômica, de macroeconomia. Então, há uma demanda muito grande para comprar produtos e os produtos não chegam. Tem menos produtos altos, então gera uma hiperinflação, porque você também tem uma classe média alta, que é muito grande no país, é uma classe muito rica, que ganha em dólar, que normalmente a grande maioria deles tem empresas fora do país e eles vivem normal. Então, para eles continuam comprando a preços muito elevados, então eles têm capacidade de compra, eles compram, só que esse mesmo preço é o que eles aplicam para a população mais pobre. Certo. Chamou... governo... Desculpa, diga. Perdão. Não, pode concluir. Não, o que o governo faz, isso é importante entender também. Por que o governo Maduro, então, tem apoio popular dentro dessa crise? Porque o governo, faz 2 anos, inventou o que eles chamam de CLAP. CLAP, o que é? É uma coordenação de abastecimento de remédio e de comida e de material de limpeza, inclusive fralda, inclusive absorventes, qualquer coisa de higiene pessoal que uma família precisaria. O governo faz o seguinte, eles criaram, e é uma coisa impressionante, só estando aqui para entender. Então eles fazem caminhões, você, por exemplo, mora num prédio, e eu me inscrevo, tenho agora uma superintendência específica disso, eu inscrevo o prédio inteiro, então somos 100 famílias nessa superintendência de abastecimento. E eu falo, olha, nós queremos receber o CLAP. Então o que acontece? Para um caminhão, uma vez por semana, em alguns lugares é uma vez a cada 15 dias, com tudo o que cada uma das famílias precisa. Feijão, arroz, carne, peixe, óleo, material de limpeza, sabonete, shampoo, tudo que uma família possa precisar. E o preço dessa cesta básica ou desses produtos que você compra, que eles fazem uma classificação daquilo que você precisa, você compra através de pelo preço fixo que o governo tem. Porque aqui, o que acontece também? Os produtos básicos para a sobrevivência de uma família durante o mês são preços absolutamente fixos. Tudo aqui na Venezuela, antes da crise de 2006, é absurdamente barato. Aqui você enche o tanque de gasolina de um carro 4x4 de 12 cilindros, você vai gastar R$2 para encher o tanque. Aqui, para você comprar, aqui o leite brasileiro, o leite importado do Brasil, aqui na Venezuela é mais barato do que no Brasil.
Por quê? Porque tudo é subsidiado, tudo é muito barato para que a população mais pobre possa adquirir. Sempre foi assim durante o governo chavista. Certo. Nos últimos 2 anos é que, a partir da crise de abastecimento e agora do bloqueio econômico, você não tem. Então o governo começou a vender diretamente para a população, parando o caminhão na porta da casa dela. Então, eu estou falando que eles atendem, neste momento, 4 milhões de casas em toda a Venezuela com esse CLAP, que é uma espécie de uma cesta básica que entregam comida, não é que eles dão de graça, eles vendem para a população a comida, material de limpeza, mas o preço desses insumos que eles vendem para as famílias são preços que eles chamam preços acessíveis. Por quê? Porque estão dentro de uma tabela que é o que o governo obriga por lei aqui, que deveria ser vendido esse custo à população. Então, de alguma forma, se distensionou também a chegada, a falta de produtos básicos para uma família. E também tem um projeto, sem contar a questão do atendimento de saúde, que é gratuito, sem contar a escola, eles agora acabam de entregar a casa 2.600.000 gratuitas para a população. Ou seja, durante toda essa crise, o governo não deixou de construir as casas que eles entregam gratuitamente. Não é que eles vendem subsidiado, não. Eles entregam gratuitamente para as famílias mais pobres da Venezuela. Então você tem 2,6 milhões de venezuelanos muito pobres, isso tendo uma média de 4 pessoas por família. A gente está falando de quase 10 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população, seria no Brasil 70 milhões de pessoas, que receberam gratuitamente uma casa para morar. Era gente que morava em comunidades, inclusive em lugares perigosos, perto de rio, perto de montanha que poderia desabar, então eles recebem prioridade. Então a população mais pobre, que é a grande maioria da população venezuelana, vê uma atitude do governo de proteger a sociedade, de ajudar com o médico que é gratuito. Então você tem médico da comunidade aqui, que nem tinha mais médicos no Brasil, aqui já esse projeto existe há muito mais tempo. Então cada comunidade tem um monte de médico instalado morando dentro da comunidade, atendendo a população gratuitamente. Você tem agora a comida sendo vendida mais lá. Claro, é suficiente? Não é suficiente. A situação de alguns setores geográficos, inclusive, né, do país, tem alguns que, obviamente, têm mais abastecimento, outros menos. Então, a população também está saindo. Por quê? Pela questão da hiperinflação, se eu vou morar num país como o Brasil, se eu vou para a Colômbia, se eu vou para o Chile, se eu vou para o Panamá, eu vou ganhar, se eu mando $50 no câmbio paralelo aqui, a família com $50 vive 2 meses. Com R$200, se eu mando R$200 para uma família na Venezuela, pelo câmbio paralelo, pela hiperinflação, eles fazem o câmbio, vendem o dólar e compram o bolívar num câmbio paralelo, você vive 2 meses, entendeu? Então, Entendi. obviamente, isso força a migração para fora do país. Certo.